E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre o ano de 2022, o que esperar, onde investir o seu dinheiro, pensando em potenciais acontecimentos e cenários para esse ano. Há um ditado no mercado de exploração de ouro que eu acho bem interessante, né? O pessoal sempre fala que o melhor local para você achar uma mina de ouro é ao lado de uma mina que já existe, mostrando uma certa continuidade nas regiões onde você encontra ouro. Então, logicamente, para 2022 a gente tem sempre que pensar numa continuação lógica de certos eventos que nós vimos no ano de 2021. Mas eu também deixo claro que eu não tenho bola de cristal, eu não sei o que vai acontecer no futuro, né? Se eu soubesse os acontecimentos de um único dia no futuro, eu já seria bilionário, porque bastaria me entupir de opções, por exemplo, de compra ou venda, comprar aqueles pozinhos de centavos, porque eu sei que tal empresa vai ter um resultado muito bom, ou vai ter uma coisa muito ruim acontecendo. Aí você compra aquilo, se valoriza, vende e ganha um dinheirão. Mas como eu não sei, eu tenho que fazer no modo hard mesmo e imaginar diferentes cenários. Só que eu já deixo claro que eu não tenho pretensão nenhuma de acertar as coisas, né? Eu, no final das contas, só quero ganhar dinheiro, tá, gente? No mercado financeiro, é isso que eu pretendo fazer. Proteger e aumentar meu patrimônio ao longo do tempo e, necessariamente para isso, eu tenho que mais ganhar do que perder dinheiro com as minhas escolhas. Então, estou sempre pensando nos potenciais acontecimentos e, principalmente, em como que eles impactariam as minhas finanças. E já aproveitando esse ensejo das finanças, também faço questão de lembrar que no dia 10 eu abriria as inscrições para a 16ª turma do meu curso, o Viver de Renda, onde eu tenho por objetivo pegar aquela pessoa que é leiga, que não entende o funcionamento do dinheiro, do mercado, dos investimentos e fazer com que ela, ao longo de uma jornada que passa desde a parte de mentalidade para poupança, orçamento, gastos, crédito, até entrar na parte dos investimentos em si, renda fixa e renda variável no mercado americano, uma parte inicial de criptomoedas, pegando o Bitcoin, alocações em ouro, por exemplo, como reserva de valor, uma parte de empreendedorismo digital, até chegar no último módulo sobre sucessão patrimonial. Então, ao longo de 10 semanas, esse é o caminho que eu pretendo percorrer com os alunos da 16ª turma do Viver de Renda. Se você está interessado em saber mais sobre isso, há um link aqui na descrição com mais informações, onde você pode garantir a sua pré-inscrição com um link que vai chegar 1 hora antes para quem estiver nesse grupo. E esse link é interessante pelo seguinte, as inscrições vão abrir às 5 da manhã para quem estiver no grupo e 6 da manhã para quem estiver de fora. Só que os inscritos entre 5 e 6 da manhã ganharão um NFT exclusivo de uma coleção que a gente criou aqui no Grupo Primo. O pessoal que fez Viver de Renda Cripto foram os primeiros a ter direito a isso. Só que, enquanto lá no cripto todo mundo ganhou, como a coleção é limitada, agora eu estou restringindo para apenas os inscritos entre 5 e 6 da manhã. Então fica esse recado, link aqui na descrição. Agora voltando ao ano de 2022, né? A primeira coisa, quando você tenta fazer previsões, é que é muito difícil você fazer previsões para um sistema que reage à previsão. Eu gosto sempre de dar o exemplo do que acontece com o dólar, né? Como o mercado ele funciona através de certas narrativas, vamos supor que todo mundo imagine que o dólar vai se enfraquecer. E aí, 9 entre 10 economistas começam a falar disso. E aí você que é um empresário brasileiro começa a olhar assim e ver, caramba, o dólar vai se enfraquecer. Se eu for pegar um empréstimo aqui no Brasil, eu vou pagar juros de 2 dígitos, enquanto nos Estados Unidos as taxas de juros são muito mais baixas. Então você pensa, eu posso pegar dinheiro lá fora por juros muito mais baixos e quando eu for pagar, agora o dólar está bem alto, eu consigo trocar os dólares por muitos reais e lá na frente o dólar vai cair. Então vai estar mais fácil de pagar essa dívida. E aí você vai e faz isso. Só que o problema é que não é só você fazendo isso, é o mundo todo tendo a mesma ideia. E se todo mundo faz dívidas em dólar, teremos uma demanda futura por dólares para pagar essas dívidas, o que pode fazer com que o preço do dólar não caia. Na verdade, o contrário, que ele venha a se valorizar. Então, é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. Mas pensando no que a gente já viu em 2021 e deve continuar a se desenhar em 2022. Eu acho muito possível que nós tenhamos novas variantes do Covid, porque já tivemos várias em 2021, e sempre trazendo mais incerteza no mercado. Até agora, essas variantes não foram tão graves assim, algumas foram um pouco mais letais do que outras, e é lógico que é sempre uma tragédia esse tipo de coisa, não estou minimizando o vírus, não é nada disso, tá, pessoal? Não me interpretem de uma maneira errada, mas o ponto pensando nas suas finanças é, com novas variantes também temos o risco de novamente parte da economia ser fechada, né? E aí nós entramos um cenário onde nós temos acontecimentos binários da seguinte perspectiva. Por exemplo, já gravei um vídeo aqui há pouquíssimo tempo mostrando que as expectativas de inflação medidas pelo IPCA aqui no Brasil, elas estavam subindo durante bastante tempo e agora parecem ter feito um ponto
de inflexão, né? Então pode ser que o pior do cenário inflacionário já tenha ficado para trás, mas isso pensando numa normalização da economia. Se voltarmos a ter algum fechamento por conta de uma nova variante, por exemplo, o que vai acontecer é novamente uma restrição da oferta, por um lado, e duvido muito que em um ano eleitoral nós não teremos, por exemplo, mais auxílios, o que faria a demanda crescer. Então, mais gente com mais dinheiro na mão, mais demanda para uma oferta escassa poderia levar a inflação para cima. Mas isso depende dessa condicionante de alguma nova variante. Se isso não acontecer, eu acho que a inflação pelo mundo tende a ficar mais controlada. Lembrando que eu já deixei bem clara a minha opinião sobre inflação, né? O pessoal fala que a inflação ela é transitória e, na verdade, as nossas vidas são transitórias. A inflação ela pode estar maior ou menor, mas ela está sempre presente em moeda fiduciária, né? Lógico que você tem alternativas para se proteger disso no mercado financeiro, mas ela não desaparece, ela vai dando sua cara ano após ano, segundo a meta do Banco Central para esse ano, né? Se ela ficar no centro da meta, 3,5% de inflação. Mas, em todo caso, pensando que essas novas variantes até apareçam, mas não venham a ser tão sérias a ponto de, novamente, o pessoal pensar que fechar a economia é o melhor tipo de alternativa, o que a gente tende a ver são juros mais altos no mundo. Aqui no Brasil já vimos isso acontecer, em outros países está acontecendo. Nos Estados Unidos, agora em 2022, a gente deve ver também uma elevação dos juros, ao que tudo indica. E o que acontece quando você eleva juros é que as taxas de juros estão para os ativos de risco, assim como a gravidade está para a matéria. Pense no que aconteceria se a gravidade na Terra ficasse mais forte. Você ia subir na balança e seu peso ia estar maior. Você teria mais dificuldade de saltar do solo, porque há mais atração para o centro da Terra. E as taxas de juros têm o mesmo tipo de efeito, de forma geral, nos ativos de risco. Os valuations se comprimem, seja porque, por exemplo, as empresas e até as pessoas, né, estão endividadas e vão agora ter mais trabalho, né, para pagar essas dívidas. Se eles estão gastando mais para pagar as dívidas, deixam de consumir em outras áreas, então é menos consumo no final nas empresas, e também porque os investidores começam a fazer contas. Será que vale a pena correr risco para comprar uma empresa que potencialmente já está muito esticada, se eu posso investir em renda fixa correndo menos risco e ter uma recompensa interessante agora com juros mais altos? Então, esse aumento de juros pode trazer os mercados mais para baixo. E um outro ponto é que, dependendo de até onde vá esse aumento de juros, a gente pode ver também um cenário de recessão, porque com os juros mais altos, como já tivemos aqui no Brasil e provavelmente ficaremos muito próximos aqui ao longo de 2022, né, juros aí no patamar de 2 dígitos, tem muito empresário que olha assim o cenário econômico com incerteza da eleição, por exemplo, e fala, investir em aumentar o tamanho da minha fábrica, da minha empresa, da minha indústria, né? Não, você quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro, vou emprestar para o governo, que dentro do país é aquele emprestador mais seguro que existe, né? Porque afinal de contas é dono da máquina de imprimir dinheiro. Então, na pior hipótese, ele pode criar mais moeda para isso, né? Ou aumentar impostos para pegar mais dinheiro das pessoas para pagar essa dívida pública. Então, você empresta para o governo querendo ganhar essa grana de recompensa e deixa de correr risco em outras áreas. Então, se tem menos gente propensa a correr risco montando negócios, teremos efetivamente menos emprego, as pessoas tendo menos emprego terão menos renda, se elas têm menos renda elas consomem menos, como o consumo de uma pessoa vira a renda da outra, isso vira um espiral muito negativo na economia no final das contas. E um último ponto, além dessa questão de possíveis novas variantes, de um cenário onde a inflação ela pode estar controlada, mas dependendo desse primeiro quesito, e de juros estruturalmente mais altos no mundo, é a questão de que no Brasil teremos um evento muito relevante em um cenário que agora não é mais novo, mas eu acho que tende inclusive a se agravar, que é um cenário de eleições em rede social. Então o que eu espero é uma polarização muito grande. As pessoas até falam, essa polarização é culpa das redes sociais. E lógico que está diretamente relacionada às redes sociais, porque você pensa que antes as pessoas tinham basicamente poucos canais de informação. Você ligava a sua televisão lá nos anos 90 na Rede Globo e aquela era a informação que vinha para você. Então a Rede Globo era a única responsável por educar as pessoas. Lógico que você tinha jornais, tudo, mas pensando num veículo assim de massa. Hoje ela ainda é muito relevante, mas tem perdido cada vez mais relevância com o passar
do tempo. Porque se lá atrás vocês assistiam o Jornal Nacional, hoje você pode assistir um canal do YouTube específico, porque o que te interessa não é nem tanto a notícia, mas a opinião que sai sobre a notícia. Então, como temos diferentes formadores de opinião espalhados e com as mais diversas ideologias que você for imaginar, né? Tem gente até que consegue juntar duas coisas que são antagônicas e até defender um ponto de vista interessante sobre esses raciocínios. Então, por conta disso, dessa grande pluralidade de ideias, de muita gente podendo falar com muitas pessoas, o que eu acho que vai acontecer é um cenário muito polarizado. E perceba que a rede social, ela tem um peso de fato nisso, mas o pessoal muitas vezes culpa o algoritmo, porque se você vê um vídeo meu, aí fica mais propenso a ver um outro vídeo meu ou de um outro canal que faça pautas parecidas com as minhas, então você acaba caindo em canais que tem um direcionamento mais de mercado ou mais liberal, e aí quando você vê, você está numa bolha liberal e não consegue mais enxergar nada que, por exemplo, o pessoal da esquerda fala. Só que isso não é, na minha opinião, só o algoritmo. Isso é um pouco do comportamento humano. Porque pensa no WhatsApp. O WhatsApp não tem algoritmos. Você tem lá os grupos de família, né? Se no seu grupo de família, isso aconteceu nas eleições passadas, o pessoal começa a usar ideias muito diferentes daquelas que você acha interessantes, você pode até tender a sair do grupo e ficar só em outros grupos que têm ideias mais parecidas com as suas. Então, lógico que tem um efeito de rede social, mas no próprio comportamento humano, a gente tende a querer ficar mais próximo de pessoas que têm ideias mais parecidas com as nossas. E agora que é muito mais fácil você fazer esse tipo de coisa, porque antes dessa era da tecnologia você estava restrito a conviver com as pessoas que estavam fisicamente à sua volta, agora você pode não concordar com ninguém que está fisicamente à sua volta, mas na internet você consegue achar grupos de pessoas que concordem com o seu raciocínio. Então, a polarização que muitos falam, vamos tentar achar uma terceira via, né? Eu acho que ela veio para ficar nesse cenário de redes sociais. Inclusive, já dei minha opinião algumas vezes que nessa eleição, embora muita gente fale, tem que surgir uma terceira via, ficar restrito no final das contas, ter que escolher entre Bolsonaro e Lula, né, que é o que tudo indica vão ser os protagonistas aí, é muito ruim. Mas eu acho que é o ruim que vai acabar acontecendo, porque o Lula tende a caminhar mais para o centro, né, até esses jantares com o Geraldo Alckmin talvez seja uma tentativa disso. Bolsonaro também vai começar a caminhar para o centro, porque ele já tem o voto do pessoal que é mais à esquerda ou mais à direita, e eles querem caminhar para o centro para ganhar o voto desse pessoal para tentar se eleger no final das contas como presidente. Então a alternativa de centro, ela acaba sendo achatada para esses dois, porque ela não consegue nem caminhar para a esquerda, que já está ocupado, e nem para a direita. Uma visão muito simplista e em linha aqui, tá? Eu acho até que não é a melhor visão possível, não. Onde é que estaria o liberal nisso aqui? O pessoal coloca lá na direita, mas se o liberal é aquele cara que quer reduzir o tamanho do Estado, na direita tem um monte de gente querendo aumentar o tamanho do Estado, né? Só muda ali para a esquerda em pautas sociais, por exemplo. Então, eu espero muita polarização. E aí, com tudo isso que eu falei aqui, tá, Bruno, bacana, né? Ou não, esse cenário de 2022. Mas e onde eu vou investir o meu dinheiro nesse tipo de cenário? E eu faço a seguinte indagação. 2022 parece um ano com muitos imprevistos. 2021 foi diferente? 2020 foi diferente? 2019 foi diferente? 2018? Tudo bem, lá para trás não tinha pandemia, né? Que foi mais um ingrediente aí de imprevisto. Mas eu, até onde eu me lembro, desde que eu comecei a investir, nunca teve um ano onde nós não tivemos uma série de acontecimentos imprevisíveis, né? Porque eu tô falando aqui vai acontecer um monte de coisa que a gente nem prevê, que nem apareceu no cenário que vai acontecer, que afetaram radicalmente o mercado. Então, a resposta para onde você vai investir o seu dinheiro, ela basicamente não muda de um ano para o outro. Pode até mudar, vamos alocar um pouco mais em tal coisa porque os juros estão baixos, ou um pouco menos em outra porque os juros estão se elevando, mas a resposta é sempre uma carteira diversificada. Eu nunca vou ser a pessoa que vou chegar aqui para vocês e falar, não, esse ano aqui é 100% em bolsa, esse ano é 100% em renda fixa, esse ano é 100% em criptomoeda. Isso não vai acontecer. Agora, pensando nesse cenário que a gente falou, de juros estruturalmente mais altos, né, e isso eu já estava fazendo desde o ano passado, eu ainda tenho um menor percentual em bolsa em comparação com outras épocas, né? Nossa, mas a inflação vai ser resolvida, os juros vão cair depois, a bolsa vai voltar a subir. Sim, justamente por isso eu não estou zerado em bolsa, mas eu tenho menos alocação em bolsa porque eu acho que no patamar atual compensa mais você ficar correndo riscos menores em renda fixa do que em bolsa. Bruno, mas eu sou fã de bolsa, eu quero aumentar a minha alocação em bolsa. Acho legal você aumentar a alocação em bolsa. Agora, o que eu não acho legal é você destinar todo o seu investimento para apenas um único tipo de ativo, né? Ou você pegar
ações e fundos imobiliários, mas no final das contas eles têm comportamentos muito parecidos, embora os fundos sejam menos voláteis, né? Eles também caem bastante quando alguma coisa afeta a renda variável. Então, no final das contas, a minha resposta para isso é sempre uma carteira diversificada, mas nesse ano eu tenho um viés um pouco mais de renda fixa, deixando claro que dependendo dos acontecimentos do ano, esse tipo de coisa pode mudar. A gente simplesmente não sabe o que vai acontecer. Mas enquanto os juros estiverem muito altos e sem uma tendência clara de diminuição, porque até agora o que a gente vê são ainda estimativas de aumento da Selic, de manutenção de uma Selic mais alta por mais tempo, o que eu acho é que vai ser difícil a bolsa subir com esses juros tão altos, que faz com que as empresas que têm dívidas tenham mais dificuldade para pagar o serviço dessa dívida, que faz com que as famílias que também estão endividadas, e temos um grande endividamento familiar aqui no Brasil, também peguem mais suas rendas para pagar essas dívidas e também comprime os valuations das empresas, porque o custo de capital que elas têm passa a ser mais alto. Então, diante desse cenário, o que eu prefiro fazer? Uma menor alocação em bolsa, vou manter aquilo que eu já estava mantendo ao longo do ano passado, estava em torno de 15%, uma maior alocação em renda fixa. Em criptomoedas, por enquanto, eu pretendo manter mais ou menos a mesma coisa que eu estava mantendo antes, cerca de 20% do meu patrimônio. E eu também já separei 20% do meu patrimônio, isso já tem algum tempo, para aproveitar oportunidades que vêm aparecer no mercado de leilão de imóveis, né? Minha irmã é advogada, ela entende dessa área, esse dinheiro fica parado em renda fixa, mas uma renda fixa de alta liquidez, né? Que eu possa retirar o dinheiro a qualquer momento, porque eu não sei quando vai aparecer uma oportunidade, mas esse dinheiro fica disponível para ser investido em imóveis, embora raramente ele esteja todo investido em imóveis ao mesmo tempo. Então, pensando nesse dinheiro dos imóveis, que fica em renda fixa, embora entrando e saindo, e na alocação em renda fixa em si, eu vou ter mais ou menos uns 60% em renda fixa ao longo desse ano, por conta dos estímulos da economia, né? Se os juros estão altos, compensa fazer esse tipo de coisa. Só que em outras áreas eu pretendo correr bastante risco, como é o caso da minha alocação em cripto. Uma boa parte dela tá naquela criptomoeda que é que tem maior valor de mercado e mais tempo de história, que é o Bitcoin, mas dentro da classe de criptomoedas eu pretendo seguir aquela chamada estratégia Barbell que o Nassim Taleb fala, onde ele gosta, por exemplo, de ter 90% em algo de pouco risco e 10% em alguma coisa muito arriscada, mas que tem uma simetria positiva muito grande, ou seja, se der certo eu ganho muito mais do que eu perderia se desse errado. E é lógico que você pode pensar, poxa, mas 90% em algo de pouco risco, Bitcoin não é pouco risco. É altamente volátil, concordo, mas eu gosto de usar isso não só pensando na carteira como um todo, como eu falei para vocês, vou ter uns 60% em renda fixa, então a maior parte em coisas de baixo risco, uma menor parte em coisas de muito risco. E dentro da carteira eu gosto de pensar numa estrutura onde em cada uma dessas caixinhas eu faça mais ou menos a mesma coisa. Então dentro da fatia de criptomoedas, por exemplo, 90% naquilo, né, ou porcentagens maiores naquilo que eu considero mais seguro, ainda que seja uma segurança com aspas feitas várias vezes aqui por conta da extrema volatilidade do Bitcoin, e uma menor parte, quando eu digo menor é realmente bem pequena, em coisas extremamente voláteis e altamente especulativas porque são muito novas. A gente não sabe se daqui a 2 anos vão continuar a existir. Mas é aquilo, né? Se cair, eu perco no máximo 100% daquela fatia pequena que eu investi, e se subir, eu posso ganhar 100, 200, 300, 400, 500, 600, né? Ou até muito mais do que isso, como já aconteceu no ano passado. E um último ponto que eu vou colocar aqui, pensando na questão da renda fixa, é que no momento que eu gravo esse vídeo, eu ainda não me sinto confortável em aumentar a alocação em pré-fixados, porque embora a gente já possa ter visto um ponto de inflexão ali na questão da inflação, a gente não sabe se teremos novas variantes, novos fechamentos da economia, o que vai acontecer no ciclo eleitoral, quem vai ganhar e ganhando o que pretende fazer. Eu prefiro ter muito pouco, e não digo nem ter nada assim, mas se eu quiser simplificar, às vezes até não ter nada, em pré-fixados aqui no Brasil, e preferiria os pós-fixados, aqueles que estão melhorando sua rentabilidade com o aumento da Selic, e os indexados à inflação, mas com cuidado de não pegar aqueles com prazos muito longos, porque eles podem sofrer bastante com a marcação a mercado, e num ano que eu acho que vai ser extremamente polarizado por conta das eleições, a gente deve ter muitos movimentos de mercado afetando esse tipo de título. Bom, eu vou ficar por aqui, pessoal. Lógico que esse aqui é um assunto infinito, dá para falar sobre isso o dia inteiro, mas eu acredito que eu já passei bastante informação sobre o que eu acho que nos espera ao longo de 2022. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.